Olá, querido aluno, querida aluna, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Português Instrumental. Hoje vamos iniciar um percurso mais voltado ao desenvolvimento de técnicas e conhecimentos a respeito da aplicação da linguagem. Inicialmente, trouxemos alguns movimentos, alguns conceitos que traziam de maneira mais geral língua, linguagem e alguns aspectos comunicativos gerais. Hoje falaremos a respeito das funções da linguagem e também da intencionalidade discursiva, que são conceitos fundamentais para o estudo da comunicação verbal. Isso porque ajudam a compreender como nós aplicamos a linguagem em diferentes propósitos, em diferentes momentos e como nós, os falantes, podemos expressar as nossas intenções através do discurso. Vamos trazer esses conceitos e também trarei para vocês alguns exemplos ilustrativos para que vocês consigam assimilar de maneira melhor, principalmente as funções da linguagem. Quando nós falamos em função da linguagem, nós temos 6. E provavelmente vocês já tenham visto isso em algum momento do estudo de vocês a respeito da língua portuguesa. Nós temos uma função referencial ou denotativa que vai enfocar uma transmissão objetiva de informações, uma transmissão que seja mais voltada a fatos ou a descrições propriamente ditas. Por exemplo, a temperatura hoje está 39 graus. Tá calor pra dedéu, né, gente? Então, quando nós falamos dessa função referencial, nós trazemos de forma objetiva uma informação, uma explicação, um fato ou uma descrição. Nós temos também, enquanto funções de linguagem, a função emotiva ou expressiva. Quando nós falamos desta função, nós temos ali um emissor que expressa os seus sentimentos, expressa emoções através da linguagem e também utiliza a linguagem para expressar opiniões. Por exemplo, estou extasiado com a notícia da promoção. Estou muito feliz, pois descobri que serei mãe. Vejam que nós utilizamos essa função linguageira para exprimir emoções e também trazer sentimentos à tona. Nós temos a linguagem conativa ou apelativa, e essa vai focar na influência que nós temos sobre aquele que está recebendo a mensagem, tentando, através dela, persuadi-lo a agir de determinada forma, digamos assim. Por exemplo, vote no candidato A para um futuro melhor. Se eu for contratado, conseguirei fazer tal e tal coisa pela empresa. Observem que vocês podem usar essa linguagem de maneira muito apelativa, o que não é, muitas vezes, principalmente quando nós falamos voltado ao ambiente de trabalho, algo que seja bacana de fazer, porque muitas vezes nós utilizamos dessa apelação de uma maneira muito ruim, mas nós podemos também tentar persuadir o nosso leitor através da linguagem. Adquira esse produto, pois através dele você conseguirá realizar coisas maravilhosas, ok? Nós temos também a função fática. A função fática é utilizada para verificar o canal de comunicação ou para manter o contato com o interlocutor, tendo certeza que ele continua aí nesse canal de comunicação comigo. Por exemplo, alô, você está me ouvindo? Quando eu faço uma pergunta a respeito da própria comunicação. Você está me entendendo? Você está me ouvindo? Então, quando eu busco uma verificação dessas informações para tentar manter o contato e manter o entendimento entre nós. Nós temos também a função metalinguística.
Essa função metalinguística, a mim é muito especial e gosto bastante de estudar a metalinguística, porque ela é utilizada para explicar ou definir o próprio código linguístico. Por exemplo, o termo gato refere-se a um felino doméstico. Quando eu estou explicando a própria linguagem, a metalinguagem é a linguagem falando sobre si mesma. Nós temos também a função poética, e a função poética vai se destacar por toda uma expressividade estética que ela possui. Isso porque ela enfatiza a forma e também a sonoridade das palavras. Então, observem quando nós temos um poema ou quando nós falamos uma frase bonita, nós tentamos nos valer dessa função poética para alcançar a finalidade da linguagem. Por exemplo, as ondas sussurravam segredos ao vento. Ou até mesmo quando eu utilizo uma letra de música, né? Um colega vem e fala para mim: eu tô tão cansado, eu preciso melhorar essa questão, preciso aproveitar mais a vida. Você vira para o colega e diz: é preciso saber viver. Então você utiliza ali do seu eu poético muitas vezes para poder alcançar essa expressividade linguística. E é aí que é importante que nós comecemos a falar sobre intencionalidade discursiva. É isso mesmo. Bom, intencionalidade diz respeito à intenção que eu tenho de algo, e discursiva diz respeito ao discurso. Então, qual a intenção que o meu discurso tem? Essa intencionalidade vai voltar-se totalmente à intenção do emissor ao produzir um discurso e vai levar em conta sempre o contexto e o público-alvo que está ali como receptor daquela mensagem. A intencionalidade discursiva vai dizer para mim, então, da intenção do falante quando ele produz um discurso qualquer. E ela pode variar dependendo do contexto, pode variar dependendo do público-alvo e do propósito comunicativo ao qual eu estou me inscrevendo. Por exemplo, vou dar vários exemplos para vocês daqui a pouco, mas eu posso ter um discurso político que vai ter como intenção uma persuasão ali do público para que ele apoie determinada candidata ou para que eu possa me voltar em outra finalidade discursiva a um discurso acadêmico puramente dito. Então, vou trazer para vocês algumas intencionalidades. No discurso político, eu tento persuadir um público a apoiar uma determinada política que está instaurada ou que pode vir a ser instaurada em um país. Vamos juntos construir um país mais justo e igualitário. Vote Tamires, 1, 2, 3. Quando eu falo, por sua vez, no discurso acadêmico, eu tenho como intenção informar e educar o público sobre um determinado tema ou sobre um determinado conceito, por exemplo. Eu poderia estar falando para vocês sobre outros temas e se eu fosse uma professora de física, por exemplo, a teoria da relatividade do Einstein revolucionou a compreensão que nós temos de universo. Ou como agora eu estou fazendo para vocês aqui um discurso acadêmico sobre as funcionalidades discursivas, a intencionalidade do discurso. Mas nós temos outras intencionalidades e hoje nós vemos circular muito por aí o discurso publicitário, que tem como intenção o quê? Convencer o consumidor da compra de um produto ou da aquisição de um serviço. Por exemplo, experimente o novo perfume da marca tal e tenha um elegante aroma ao seu redor. Não sou muito boa com discursos publicitários, mas experimente o novo shampoo e tenha cabelos brilhantes e sedosos. Vejam que nós somos aí levados a observar quem é o público que receberá essa mensagem, para que a gente possa também atingi-lo com relação a isso. Quando eu compreendo a questão das funções da linguagem e também da intencionalidade discursiva, eu consigo analisar de forma mais profunda como é que a linguagem é utilizada, tanto para comunicar
quanto para expressar intenções diferentes, digamos assim. Isso porque a linguagem pode ser utilizada para influenciar o entendimento de alguém, para ajudar a pessoa a interpretar, indo ao encontro daquilo que eu quero que ela interprete, mas também me auxiliará, por exemplo, se eu for fazer um discurso, uma apresentação, ou até mesmo conversar com alguém pelo qual eu esteja apaixonado e tente agilizar esse processo comunicativo de forma mais eficaz e de forma mais poderosa. E isso diz respeito a todos os níveis da linguagem ao qual nós estamos nos referindo, porque nós devemos sempre, enquanto emissores, estudar os contextos diferentes por onde nossa comunicação, a nossa aplicação linguageira passará. Quando o linguista Jacobson trouxe para nós essas funções que a linguagem tem, ele quis trazer para nós categorias que apontam diversas maneiras pelas quais as pessoas se comunicam e pelas quais a linguagem é utilizada para transmitir mensagens, para atingir finalidades comunicativas. Então, quando nós pensamos e nos atentamos com relação a isso, nós conseguimos melhorar a compreensão a respeito da comunicação. Isso porque quando eu atendo essas funções da linguagem, eu sou capaz de compreender como eu consigo estruturar melhor essas comunicações e como eu consigo transmitir informações de maneira mais limpa, e consigo também provocar uma interpretação mais precisa daquilo que eu quero dizer ou daquilo que eu escrevo. Isso é fundamental tanto para o emissor quanto para o receptor dessa mensagem. Eu consigo também aprimorar a minha expressão pessoal, porque quando eu conheço as funções da linguagem, eu vou ajudando as pessoas a selecionar palavras, a utilizar expressões de maneira mais eficaz para que os pensamentos sejam expressos, para que os sentimentos sejam impressos e para que as intenções daquela comunicação sejam alcançadas. Então, essa comunicação mais clara, mais coerente, pode também ser mais persuasiva. Eu consigo também adequar ao contexto e ao público-alvo a minha comunicação. Cada função da linguagem é mais apropriada para um contexto ou para uma situação específica, dependendo do meu público-alvo. Quando eu reconheço essas nuances, eu consigo adaptar a minha comunicação a todos os contextos, para atender a todas as necessidades específicas das pessoas que estão me ouvindo. Isso aumenta muito a eficácia da mensagem. Eu consigo também melhorar a minha habilidade de interpretação. Porque se eu estou falando, como eu já disse para vocês em outros momentos e repetirei muito, nós somos condenados à interpretação. Então, quando eu conheço as funções da linguagem, eu também vou poder analisar melhor textos escritos, discursos escritos e falados e outras formas de comunicação e expressão. Então, permite uma compreensão mais profunda do significado e também das intenções que estão ali cerceando essa mensagem. Eu consigo também aprimorar habilidades comunicativas, porque quando uma pessoa compreende as diferentes funções da linguagem, ela se torna mais versátil na forma com a qual ela vai se comunicar, ela pode escolher estratégias mais eficazes para que ela alcance objetivos comunicativos em diversas situações pessoais, diversas situações acadêmicas e até mesmo profissionais. Então, conhecer essas funções da linguagem é muito importante para que eu seja bem-sucedido nas minhas comunicações. A partir disso, eu consigo ter uma estrutura valiosa, eu consigo entender como a linguagem é utilizada tanto para transmitir uma informação, para expressar uma emoção, para influenciar determinados comportamentos e para construir relacionamentos. Quando eu invisto meu tempo em aprender e aplicar funções de linguagem, eu consigo ter um impacto positivo, um impacto significativo, tanto na minha comunicação interpessoal mais básica, quanto na interação social em geral. E eu espero vocês na próxima aula. Até lá!